A diretora da 10ª DIREC, professora Suenira Nóbrega, né, irá falar aqui no nosso programa sobre vários assuntos, mas para começar, o que foi destaque ontem aqui no nosso programa, nós recebemos aqui, né, alguns apelos de mães e pais de alunos da Escola Francisco Pé Gentino, na Palma, aliás, lá em Lajinhas, né, aqui na zona rural de Caicó. Há uma reclamação de que até agora um professor de geografia, né, do sexto ano o sexto ano está sem professor de geografia, né? Suenira, o que é que a 10ª DIREC já providenciou com relação a essa questão? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, Geraldinho, Joelma, todos os que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui novamente e mais uma vez agradecer, Marcos Dantas, a oportunidade que você nos dá de estar sempre se posicionando mediante as ações da educação. Quero iniciar agradecendo a mãe pela preocupação dela. Quando a gente se preocupa com nossos filhos, é porque nós queremos um futuro melhor para ele e é para isso que a gente está aqui batalhando. E já dar os parabenizar, né, por domingo, pelos dias das mães, que dia de mães é todo dia, mas desde já deixo um grande e forte abraço para todas as mães. Nós temos necessidade de professores, não só na Pé Gentino, como em outras instituições. A gente teve grandes convocações e a gente vem tendo assim, algumas dificuldades para que esses professores se apresentem. Primeiro, a gente já fez uma seleção, Marcos Dantas, especificamente para o campo. E essa seleção que foi feita em 2023, essa seleção que foi feita desse novo edital, o temporário, para evitar esse desgaste, ele tem 2 anos e pode prorrogar o contrato dele por mais 2 anos. Já foi uma mudança do governo Fátima com relação aos professores temporários. E a gente convocou o professor Osmar, específico da educação do campo. Ele já tinha um vínculo com a educação do campo. Não pôde assumir o segundo vínculo, porque tinha um vínculo também de trabalho em outro estado. E aí apresentou uma carta de desistência. Tivemos também a convocação da professora Edinalva, que foi convocada também para o seletivo de Caicó, para o município, ela optou por abrir mão do estado e assumir o município. Quando a gente tem uma convocação dessa, tem uma temporalidade para que esses professores se apresentem. Essa temporalidade, ela dura 30 dias. Então, a gente fica, infelizmente, nesse impasse desses estudantes sem aula, porque o professor não se apresentou. Nós temos agora o professor Adinamor, inclusive eu ia dar essa notícia à escola hoje, por quê? Na semana passada, a gente fez reunião com a escola e a gente trabalhou sobre a estrutura física, né? A gente anunciou para a escola semana passada que a planilha de toda a reforma da escola, e aí é uma reforma grande, uma reforma completa, estava pronta e a gente não podia liberar, como o de lá, como o da Raimundo Silvino de São José, como o da Leomar Batista em Serra Negra do Norte, como a Monsenhor Valfredo Gugel de Caicó e outras escolas que as planilhas vão ser liberadas. A gente não pode liberar a ordem de serviço, por quê? Porque é de conhecimento de toda a sociedade, que faz parte aqui da circunscrição da 10ª DIREC, que a gente teve dificuldades com a empresa, né? A empresa teve as obras da Calpurnia, vai começar uma obra de subestação na educação, na José Augusto, Escola Estadual em Tempo Integral José Augusto, já tem a obra do Zusa, do Dom Adelino, do Aladim e da Manel Correia. E, mediante a nossa última reunião, que a secretária veio, e aí agradeço muito, a professora Socorro Batista teve em loco aqui, ao nosso promotor, doutor Vicente Elísio, a vocês da comunicação que se fizeram presentes para a gente ter como mostrar que a gente precisava de agilidade nessas obras. Então, a empresa, nessa reunião que houve na 10ª DIREC, uma reunião oficial, com a presença do Procurador-Geral do Estado e de diversos outros órgãos na intersetorialidade, a empresa assumiu o compromisso de dar celeridade a todas essas obras. E ela tem prazo para isso. Então, o que foi acordado? Que nesses 30 dias, ela teria 30 dias para apresentar pelo menos, Marcos Dantas, R$500 mil em obra realizada, para ela continuar com as obras. Então, com isso, é que a gente vai poder liberar as outras ordens de serviço. Então, o que foi que a 10ª DIREC fez? A 10ª DIREC resolveu, em caráter de urgência, algumas situações que estavam impedindo a continuidade da escola, como a caixa d'água do Pé Gentino foi resolvida de forma paliativa, aguardando essa publicação, essa autorização das ordens de serviço, como também
A gente resolveu o problema dos postes ali na Monsenhor de uma forma emergencial, aguardando essa publicação da ordem de serviço. Para a gente e para a nossa governadora, vai ser uma grande festa quando a gente puder publicizar todas essas outras grandes reformas em ordens de serviço que já estão prontas, só aguardando esse impasse que a gente teve com se vai ter distrato, se não vai ter, se vai ser essa empresa que vai continuar ou não. Mas garanto a vocês que o governo do Estado, na pessoa da professora Fátima Bezerra, a nossa Secretaria Estadual de Educação, na pessoa da professora Socorro Batista, o Ministério Público, aqui eu falo em doutor Vicente Elísio, o Procurador-Geral, que é doutor João, está nessa junção, a empresa também, para que a gente consiga dar conta de tudo isso, para dar celeridade a essas obras. Então, com relação a essa questão do professor de geografia, isso vai ser resolvido quando? Dia 18. Vou dizer por quê. Dia 18 agora. Professor Adinamou, e aí eu ia dar essa notícia hoje à escola. Né? Primeira mão aí, viu, gente? Primeira mão, porque a semana passada a gente reuniu as escolas para tratar só sobre as reformas. Espero até que a escola tenha passado essa notícia da semana passada para a comunidade. E hoje a gente já tinha marcado uma reunião com a escola, lembrando que a gente não marcou reunião com a escola em detrimento dessa notícia, dessa denúncia. Já estava programado. Já estava programado, que era justamente quando a gente ia anunciar que quem vai voltar para a escola é o professor Adinamou. É um professor de geografia que estava lá, que se ausentou para ser diretor de uma escola, né? E lógico, a gente ia colocar o substituto, mas o professor Adinamou resolveu voltar para a sala de aula e escolheu e optou por continuar o seu trabalho na Escola Estadual Francisco Pegentini de Araújo, no distrito de Lajinhas. E ontem, Marcos Jantas, quem me procurou imediatamente foi o deputado Francisco. O deputado Francisco, ele é professor de geografia do Estado, então ele se sensibilizou logo com a questão da geografia, da falta do professor. E a primeira escola que ele trabalhou no Estado foi a Francisco Pegentini. Né? E aí eu passei para ele, eu atualizei de tudo isso, que ele queria perguntar como podia ajudar, o que é que estava acontecendo, se estava acontecendo impasse na convocação. E aí, em breve, Marcos Jantas, a gente também vai ter convocação para as outras escolas O que é essa convocação? Suenira, são professores novos que têm necessidade? Não. Essa convocação é justamente para suprir a demanda daqueles professores que não se apresentaram e que a gente continua tendo a necessidade. Mas essa convocação só podia ser publicada pós-censo, né? Depois todos os professores se apresentassem, que vissem de fato que realmente a demanda existe, para que todos os nossos estudantes estejam realmente com o professor em seu processo cotidiano da sala de aula. Você disse que nós temos aí carência de professores e também outras escolas, né? E o governo pensa em fazer novas convocações? Pensa sim, nessa convocação que eu estou falando aqui, que vai ter em breve, Marcos Jantas. Quem sabe? Já está mais ou menos o prazo? As pessoas podem até dizer quem são esses professores que vão ser convocados. Não é a necessidade de professor efetivo, mas são professores, Marcos Jantas, que estão substituindo os professores readaptados, que estão readaptados por um problema de saúde, que estão substituindo professores que estão afastados para mestrado e doutorado e que estão substituindo professores que se afastaram para licença prêmio. Então, são professores de fato temporários. A gente, Marcos Jantas, a previsão era que pós o censo houvesse uma análise conjunta com o Ministério Público, com a Procuradoria, com a CEEC, para saber realmente como foi esse censo, os professores se apresentaram ou não, para ver de fato se essa demanda coincide, para que em breve saia a convocação. Então, é o mais rápido possível. Acho que até a próxima semana essa convocação vem sendo publicada. Né? A gente depende dessas autorizações. No caso, o processo seletivo, então? Do processo seletivo. Então, quem fez, fica na expectativa. Quem fez já aí, fica né? na expectativa. Se é o próximo a ser convocado, pelo menos a documentação, que não tem prazo de validade, como ir organizando seu documento para ser entregue, já pode fazer isso. Agora, se for algum exame, é melhor deixar para fazer só quando sair a convocação de fato. Até porque a gente não vai chamar para todas as áreas, a gente vai chamar para aquelas áreas que de fato ainda existe a necessidade. Suenira, claro que a pessoa é livre para poder realmente tomar a decisão que ela bem entender, mas é um prejuízo muito grande também quando se convoca alguém, por exemplo, essa pessoa não desiste ou de repente não atende a convocação? É enorme, Marcos Jantas, é enorme porque a gente tem que cumprir prazos. A gente não pode dar só uma semana de prazo para esse professor se apresentar, porque às vezes ele está se desvinculando de outro órgão, de outro emprego. Então, o prazo antes, quando a gente assumiu o governo em 2019, era 60 dias. A gente conseguiu trazer para 30, mas a gente não tem como diminuir esse prazo. Então, durante esse período, o que é que a gente faz, Marcos Jantas? E aí eu quero aqui agradecer a equipe da 10ª DIREC. Quando há uma convocação, eu faço uma força-tarefa dentro da DIREC com os nomes que foram convocados e peço para a equipe da DIREC começar a ligar para essas pessoas, para saber se elas realmente
realmente vão se apresentar ou não. Quando elas dizem que estão assim indecisas, que ainda vão tomar uma decisão, o que é que a gente pede? Celeridade. E pede que se ela já tem a decisão tomada, primeiro a gente tenta convencer ela a aceitar, né? Porque é a nossa vontade, não é, Geraldinho? A gente tenta convencer para ela aceitar. Caso ela não queira aceitar, a gente pede que com urgência ela assine uma declaração de desistência, né, desistindo da sua vaga, para que a gente possa convocar o próximo. Então, isso tem, assim, nos consumido muito, porque primeiro vem a alegria da convocação. Pronto, saiu convocação. Você veja que o quantitativo de professores de educação especial que foram convocados, que era uma necessidade emergencial, e eu ainda tenho professores, Marcos Jean, alunos sem professor, porque cerca mais ou menos de 11 professores não se apresentaram só dessa modalidade, entendeu? Então, assim, isso nos enfraquece mentalmente, assim, a gente deixa a escola numa situação difícil, não porque a gente quer, mas porque esse professor não se apresentou. Eu achei que todos iam assumir, por quê? Porque era um concurso novo. Às vezes, quando o concurso já tem um ano de vigência, as pessoas realmente, durante esse período, já têm procurado outras funções. Mas quando é um concurso novo, então a gente tem esperança que todos se apresentem. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte de você, Suenira. Terá convocação para suporte pedagógico do seletivo? Pronto. Qual é a nossa prioridade nesse momento? Que o suporte é muito importante para a escola também, viu, gente? Mas primeiro a gente precisa convocar os professores. Aí depois que todos os estudantes estiverem com seus professores em sala de aula, aí a gente parte para a tentativa da convocação do suporte. Pode ser que ela saia junto e pode ser que ela saia depois. Então poderá acontecer? Pode acontecer, mas eu não posso garantir, porque a gente primeiro precisa dessa convocação de limite prudencial. Respeitando tudo isso, a gente vai colocar os professores e, em seguida, os apoios pedagógicos. Outra, você já falou um pouquinho sobre isso, mas só para reforçar, com relação a essa questão da caixa d'água do Francisco Pergentino, né? Vai ser feita alguma medida emergencial? A gente já fez. A gente já fez. Na primeira semana de aula, a gente fez uma medida emergencial. Foi a pessoa que faz as obras específicas da 10ª Direc, foi lá e fez essa medida emergencial, enquanto a gente aguarda essa grande reforma. Como eu disse, planilha pronta, toda pronta. A gente só está esperando ver esse prazo que foi nos dado para a empresa, para que a gente possa, de fato... Aí, Suenira, por que vocês estão esperando? Porque, legalmente, a gente não pode chamar outra empresa. Então, a gente precisa ver o trâmite, né, que vai acontecer. Eu tenho a esperança, eu gosto muito de ser positiva, Marcos Jantas, porque a gente tem que ter fé. A gente não vai cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam com a nossa fé. Mas a gente vai intersetoriar, a gente vai chamar os nossos parceiros para que as coisas possam acontecer. Então, eu tenho fé que a empresa consiga realmente dar conta dessas obras, para que ela possa legalmente receber as outras obras que estão aí para serem colocadas aqui da 10ª Direc. Eu fui convocada na última convocação, me apresentei, entreguei a documentação e tenho um vínculo à tarde e até agora não me alocaram no vínculo da manhã. E aí? Aí a gente tem que saber porque ela não foi alocada. Um exemplo, diga a ela que pode procurar a 10ª Direc com urgência, porque ela precisa estar alocada, para a gente saber o que foi que aconteceu com essa alocação dela. Eu não sei, Marcos Jantas, se ela ainda não recebeu para dizer para que escola ela iria, ou às vezes acontece da gente convocar. E um exemplo, o professor está afastado por uma direção. Quando a gente convoca, o professor efetivo resolve voltar. Aí, quando ele volta, a gente tem que tornar aquela convocação sem efeito, porque a vaga deixou de existir. Então, eu tenho que analisar o caso dela, diga ela que pode procurar a Direc, e a gente vai resolver isso se ela realmente não tiver alocada, tá certo? Então, é um caso que vai ser resolvido, Precisa ir a Direc para a gente ver isso e resolver. Tem mais ouvinte com a gente, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Suenira. Suenira, bom dia. Eu passei no último processo seletivo e minha classificação foi em 4º lugar. Então, e trabalhei como contrato até 30 de novembro. Eu gostaria de saber se eu ainda posso ser convocada ou não. Pelo fato de eu já ter sido desligada, eu ainda tenho chance de permanecer? Ou, aliás, de voltar, retornar? Meu nome é Ana Lúcia. Obrigada e tenham um bom dia. E aí? Desculpe. Obrigada, Ana Lúcia. Primeiro, até agradecer pelo tempo que você passou como professora temporária, prestando serviço aí aos estudantes da 10ª Direc.
É com muita tristeza que eu lhe dou essa notícia, né? Que é assim, existe uma lei que quando você é convocado, você passa os 2 anos e seu contrato é interrompido e você recebe outra convocação, pós-interrupção de contrato, você precisa passar 2 anos sem assumir esse contrato para poder voltar a ser seletista de um contrato. É quando o contrato, quando a convocação acontece paralela e você assume os 2. Um exemplo, você encerrar seu contrato no dia 30 de novembro. No dia 15 de novembro você foi convocado e você assumiu os 2 temporariamente. Aí quando chega o término do seu primeiro contrato, você pode se afastar e pode ficar dando conta do outro, pode ficar assumindo o outro. É uma legislação que existe, né, que ela é... A gente não teve como mexer nessa legislação. A gente até... O que a gente pôde fazer foi se estruturar, levar para a Assembleia. A gente agradece o deputado Francisco, que estava à frente dessa lei, levar para a Assembleia aquilo que a gente conseguiu, que foi o edital de 2 anos por mais 2 anos. Porque a gente tem um edital de 1 ano por mais 1. E esse professor está dando show na sala de aula, né? Um professor que... E a gente sempre tem necessidade, porque sempre tem professor que se afasta para mestrado, para doutorado e assim por diante. E é com muita tristeza que eu lhe digo isso. Não posso lhe dizer, e nem posso dizer aqui que você não tente. Porque tem pessoas que chegam, não, Suenira, eu fui convocada, eu quero tentar. Pronto, a pessoa tenta, que aí vai para a assessoria jurídica e aí vem o trâmite em andamento. Então... Quando você for convocada, assim, você analisa toda essa situação e a decisão é sua e a gente pode tramitar ou não o processo. Alguns são indeferidos, sabe? Voltam, diz que a pessoa não pode, precisa se afastar. Enfim, é o que eu tenho para lhe dizer hoje. Quando um contrato é finalizado e você é convocado depois que esse contrato foi finalizado. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Suenira. Meu nome é Andresa e eu sou a mãe que formulou o pedido ontem referente à questão da matéria da falta do professor de geografia. E assim, até o momento a gente não estava sabendo dessa questão de planilha, do que já tinha sido repassado ontem para a escola. A gente não está a par desse assunto aí, não nos foi informado nada. Que é sempre o que a gente pede, que nos dê informação e não nos deixe sem resposta para que a gente precise procurar as mídias e as redes sociais para que vocês venham nos dar uma satisfação. Por quê? Porque a questão da caixa d'água da Francisco Pergentino, ela inspira cuidados, é uma situação crítica. Por quê? Porque os alunos da zona rural, eu não sei se Suenira está a par disso, mas eles estão sem poder tomar banho na referida escola, porque infelizmente se eles tomar banho, falta água para cozinhar, para fazer a limpeza da escola. Então, assim, é uma coisa que, como ela falou no mês de março, no dia 1º de março, em entrevista ao seu programa, Marcos, que iria ser feito de imediato essa questão da caixa d'água, isso já deveria ter sido feito, porque vai esperar que aconteça alguma coisa mais séria, que Deus queira que não, para que seja tomada uma atitude. E assim, também referente a essa questão de professor, isso é uma situação corriqueira e recorrente. Não é de agora. Então, teria que ser feito o quê? Algum meio de que essas crianças não ficassem sem professor e sem aula, enquanto aparece um professor substituto para assumir o cargo. Porque o que não dá é todo ano a gente ter esse mesmo problema e ter que vir sempre reivindicar uma questão que eu acho que se houver um consenso, uma reunião, uma estratégia, dá para isso deixar de acontecer. Obrigado, Andressa, por sua participação. E é isso. Andressa, a questão que está faltando água para essa alimentação, eu vou até me informar se isso foi dita assessoria pedagógica da 10ª Direc, porque eu estou sabendo disso agora. O que eu estava sabendo era que a empresa tinha feito um paliativo, mas que a escola estava funcionando de forma normal com relação a essa água. Peço já desculpas a você também pela minha ignorância, mas vou... hoje, na mesma reunião com a escola vai me passar por tudo isso, vai me passar tudo isso, e eu já vou chamar o engenheiro para participar, para ver o que pode resolver mais uma vez de forma emergencial com relação a essa falta de água, porque foi feita a questão do isolamento da caixa, da outra caixa que foi colocada lá, da bomba, de tudo isso para tornar o risco, fugir do risco que a gente estava em desespero com vocês, viu? Quanto à relação do professor, foi que a gente fez, tendo em vista essa necessidade
da zona rural, né? A dificuldade que a gente tinha de levar professor para lá. A gente sugeriu que a escola passasse a ser integral. Por que escola em tempo integral, Andressa? Porque a escola em tempo integral, ela tem uma equipe que um dá suporte ao outro. Então, eu vou trazer aqui o exemplo da escola, que eu agradeço o trabalho de cada um aqui, da Escola Estadual em Tempo Integral José Augusto e da Escola Estadual em Tempo Integral Monsenhor Valfredo Gugel de São Fernando. Sempre quando um professor falta pela questão de adoecimento ou coisa parecida, como eles têm uma equipe que dá suporte, eles conseguem fazer uma preparação de atividades que esse estudante não vá para casa, que esse estudante fique. Mas que esse estudante não fique na escola por ficar, que ele fique na escola para ter uma aprendizagem de qualidade. Então, hoje também, né, essa sugestão que você deu, que fizesse alguma coisa, hoje nessa reunião que eu vou ter com a escola, eu já vou chamar a assessoria pedagógica da DIREC para saber como isso está sendo dialogado com a escola. E garanto a você que a partir de agora, a assessoria pedagógica da DIREC, ela vai estar na escola semanalmente, com vocês também. Além dela ter esse contato com os professores, o contato com a escola, eles vão ter diretamente com a comunidade. Porque mais do que tudo, né? Uma escola que tem 47 estudantes. A escola tem alunos, deixa eu só ver aqui os estudantes que a escola tem, que a gente não pode deixar, que assim, é uma comunidade pequena que a gente pode desenvolver esse trabalho que você está sugerindo junto à 10ª DIREC e junto à comunidade. 9 alunos no 6º ano, 8 alunos no 7º ano, 5 alunos no 8º ano, 9 alunos no 9º ano, 5 alunos na 1ª série do ensino médio e 11 alunos na 2ª série do ensino médio. Então, são 47 estudantes no total que dá para a gente ter esse planejamento pedagógico diferenciado. Então, não se preocupe, que é um compromisso que eu saio daqui hoje. E essa semana eu não tenho como ir à escola e escutar vocês, mas eu vou a próxima semana. Viu? Essa semana hoje eu estou com a agenda de reuniões na DIREC. Daqui a pouco eu também vou estar com todos os gestores para falar sobre financeiro da 10ª DIREC, de cada escola, mas não se preocupe que a gente vai olhar essa situação com carinho, viu, com vocês, que é o que vocês merecem, que é o que os estudantes merecem. E eu não sei se você lembra, eu fui daí também, né, foi meu primeiro trabalho aí como coordenação pedagógica, tenho todo um carinho, tenho todo um respeito pela comunidade de Lajinhas. Geraldinho? Soanira, só com relação aos contratos temporários, eu recebi aqui inclusive uma informação de que é possível, né, que os contratados do primeiro seletivo, aqueles que entraram após dezembro de 2022, que seria um ano, renovável por mais um, haveria uma possibilidade de ser renovado a um aditivo por mais 4 anos. Isso procede ou não procede? Não. Porque assim, Geraldinho, cada seletivo tem um edital. Então, a gente cumpre aquele edital. Porque na hora que a gente deixa de cumprir, aí a gente responde judicialmente por isso. Cada edital desse de seleção também origina um edital de convocação. Então, no seu edital de convocação, ele já disse se foi de 1 ano por mais 1. Se foram de 2 anos, por mais 2. Então, é esse edital de convocação que a gente vai respeitar judicialmente. Suenira, obrigado por sua participação. Parabéns aí pelas iniciativas tomadas e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Geraldinho, quero acrescentar que a gente está numa excelente parceria com o comando do batalhão de Polícia Militar aqui de Caicó, na pessoa do Major Valdez, agradecer muito o empenho dele, dizer que a gente está com a Patrulha Maria da Penha, sediada dentro da própria DIREC, que está indo às escolas, já passou por várias escolas da 10ª DIREC, e mais especificamente pelo mês que a gente está vivenciando, né, que é o mês de combate à violência da criança, do adolescente. Agradecer a parceria com a Rede de Proteção, na pessoa de Júnior. Dizer também que recebemos um ronda escolar semana passada. Ele volta de forma imediata a ser sediado na 10ª DIREC. A 10ª DIREC é um grande coração, né? Temos o ronda, a patrulha, temos parte dos estudantes da ETIJA, temos cozinha da ECAM, cozinha da ETIJA, assim, é um movimento, temos a DRAI também, né? É um movimento que a gente faz em conjunto, em coletivo, para que as coisas não deixem de funcionar. Temos também, Marcos Jantas, e vocês estiveram lá fazendo a reportagem, a parceria com a Referência, onde várias escolas foram novamente, vão passar, e eu quero agradecer aqui a Diego, a Raildo,
a COSERN, que é um projeto também vinculado à COSERN, aos estudantes aprenderem, fazerem as oficinas de produção de curtas. E esses curtas, eles são feitos dentro da própria comunidade. Isso é muito bacana. A gente, inclusive, levou esse curta para Lajinhas, mas aí a escola, por um motivo ou outro, nos comunicou que não tinha como fazer essa oficina nesse momento. A gente já colocou o Dom Adelino, porque a gente não para, a gente tem que colocar para fazer com que todas as escolas aconteçam. Esse ano vai participar de Timbaúba, Basílio Batista, vai participar de Serra Negra, Leomar Batista, vai participar de Ipueira, João Alencar e assim por diante. Então, assim, são muitas parcerias. A gente teve reunião com a CEL, que é a Secretaria de Esporte e Lazer, sexta-feira, que apresentou o calendário esportivo para todas as escolas municipais, estaduais, federal e privadas. Então, tive reunião semana passada com a UERN, com o IFRN, para a gente construir projetos de pesquisa, para que a gente possa recuperar as aprendizagens dos estudantes. E tivemos também com o IFRN, o projeto da Expotec, que é a nossa grande feira de ciências, junto com o IFRN, Marcos Jantas, e a gente quer toda a atenção da imprensa. E muito obrigada aí a cada uma, as escolhas, as equipes. Não vou citar nomes, mas essa intersetorialidade. Sozinho não somos nada, por isso que a gente precisa de todo mundo. E é assim, vencendo os desafios, lutando dia a dia, que a gente vai conquistando os espaços e que a gente vai tentando melhorar a educação do RN. 8 horas e 35 minutos, conversamos aqui com a professora Suenira, ela